sendo orientada pela professora Ana Luísa, aqui pela Unifesp. E só relembrando as próximas palestras que a gente vai ter no dia 13/6, Intermedialidade e Cinema, com a mestranda Melissa Marangoni, que também é orientanda da professora Ana, Intermedialidade e Transmedialidade de Ellistron, pela mestre Vitória Elizabeth dos Santos, que defendeu o ano passado, também orientanda da professora Ana. E, para encerrar, no dia 27/6, a gente vai ter Intermedialidade, Transmediação e Romances Históricos, que vai ser ministrado pelo mestrando Pedro Klein Garcia, da Unifesp, e orientando da professora Ana. Então, agora, vou passar a palavra para a professora Maristela, e eu tenho certeza que vai ser uma ótima apresentação. Obrigada, Nara, obrigada, Ana Luísa, é um prazer estar aqui com vocês, boa noite a todos. Eu queria... Desculpe, só um minutinho. Será que você pode se apresentar um pouquinho? Porque a Nara foi muito breve, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Sim. Tá bom? Então, como Nara disse, eu estou fazendo um pós-doutorado com a professora Ana Luísa, na Unifesp. Eu sou formada em Letras pela Unicamp e tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os meus dois trabalhos foram justamente sobre adaptação cinematográfica de romance, né? Então, eu me dedico a essa questão da qual a gente está tratando aqui faz tempo, mas foi com a Ana Luísa que eu comecei que eu conheci, na verdade, essa teoria da intermedialidade, que está me trazendo, acrescentando muita coisa à minha reflexão, então, sobre essas transposições, essas adaptações. E, então, eu trabalho atualmente como professora do curso de francês da Universidade Federal de Pelotas e ensino literatura e civilização francesa e francófonas, tá? Então, é um prazer estar aqui, espero que vocês se sintam super à vontade para perguntarem, colocarem, enfim, no chat, como quiserem, né? Aí eu vou pedir para a Ana Luísa ir me dizendo, ou a Nara, enfim, né? Porque é difícil ficar olhando para todos os lados aqui, né? Então, tá bem. Então, a gente começa já. Nara, você pode colocar, então, por favor, a apresentação? Ok. Isso, muito obrigada. Bom, como vocês viram no programa do minicurso Intermedialidade, o meu tema era Intermedialidade e Educação, e a abordagem que eu vou fazer aqui seria de uma introdução à intermedialidade para licenciandos em letras. Eu não sei qual é o curso que vocês frequentam, né? Na questão da educação, a intermedialidade também é extremamente importante, aqueles que estão fazendo licenciatura, ou mesmo para quem pretende dar aula, é uma teoria que ajuda muito, que enriquece muito a questão da leitura literária, tá bem? Então, a gente passa. As perguntas que orientam a minha apresentação são as seguintes: de que maneira o surgimento das novas tecnologias e mídias e a relevância incontestável das múltiplas formas da imagética contemporânea repercute no ensino da literatura e na formação dos futuros professores? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder, não é inescapável, né? É uma pergunta obrigatória no momento. Eu não posso ignorar a importância da imagem na nossa cultura, no imaginário dos alunos, enfim, né? Aí uma segunda pergunta um pouco mais
prática, que abordagens promovem o estudo do texto literário a partir de sua interação com outras mídias e suportes textuais. Né? Aqui, o texto-fonte, né, no caso da minha apresentação, vai ser, a mídia-fonte vai ser a literatura, né? E que é, como já foi comentado aqui, uma das mais antigas abordagens, mais consolidadas, com um número de estudos considerável, né? Como vocês devem saber, da transposição do texto literário para outras mídias, né? E a terceira, que nós, como professores, temos que considerar sempre, né? Como formar leitores críticos, sensíveis ao prazer do texto, quer dizer, capazes de fruir a estética, esse prazer da leitura, e capazes de se apropriar do texto literário, criando novos sentidos com a sua própria leitura, né? Então, isso está, assim, no cerne do que a gente vai tratar por aqui. Próximo, Nara, por favor. Eu vou passar rapidamente, uma vez que o curso de licenciatura ele obedece a documentos oficiais do MEC, outros documentos que vocês já devem conhecer atualmente, está extremamente na berlinda, que é a BNCC, né? Quer dizer que a BNCC orienta toda atividade de ensino, desde o curso fundamental até o curso médio, né? Então, esse é um público importante para aqueles que estão se formando como professores. Então, rapidamente, Nara, vamos passar para o próximo, para eu mostrar que essa preocupação de extrapolar a linguagem verbal, de ficar estritamente na linguagem verbal, ela é anterior, eu imagino, à data de nascimento de várias pessoas que estão aqui no nosso grupo hoje, né? Então, por exemplo, desde o ano 2000, nas antigas PCNs, né, que são os parâmetros curriculares nacionais que precedem a BNCC, já se falava, então, por exemplo, no campo de sistemas de linguagem, podemos delimitar a linguagem verbal e não verbal e seus cruzamentos verbo-visuais, audiovisuais, audio-verbos visuais, etc. Então, esse documento oficial do MEC já aponta essa necessidade, ou seja, o assunto da intermedialidade não é nenhuma novidade, que ele é extremamente relevante para a escola e para a educação, né? Aqui um outro documento, a questão das sociedades letradas, da constituição do campo artístico, das novas tecnologias, vejam, ano 2000, né? Pode ser uma abordagem de interesse para todas as disciplinas da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, né? E aqui também ênfase no estudo da inter-relação, produção, recepção. Ou seja, isso vai evoluir e muito, e aí o próximo documento, Nara, já vai mostrar, aqui vou bem rapidamente, porque esse já é um documento de 2006, né? É desejável adotar uma perspectiva multicultural em que a literatura obtenha a parceria de outras áreas, sobretudo artes plásticas e cinemas, não de um modo simplista, mas diluindo as fronteiras entre elas e substituindo uma coisa por outra, mas mantendo as especificidades e o modo de ser de cada uma delas, né? Então, vocês vejam como isso está relacionado com o que a gente vem conversando aqui, conversou com a Ana Luísa e com a Nara desde o início, né? E, no que concerne à leitura, contempla pedagogicamente
suas várias modalidades, a visual, mídia, cinema, veja a palavra mídia aqui, né? A informática, digital, a multicultural e a crítica, né? Procura desenvolver um leitor como aquele que entende que aquilo que lê é uma representação textual, com aquele que, diante do que lê, assume uma posição ou relação epistemológica no que concerne valores, ideologias, discursos e visão de mundo, né? E, finalmente, né, aqui é citado, mais do que um modelo a ser imitado, a linguagem na comunicação mediada pelo computador, né, oferece muitos exemplos de novos usos da linguagem, né? Então, vocês vejam que esse assunto ele já é tratado há bastante tempo, até chegar no próximo, Nara, que é justamente o da Base Nacional Comum Curricular de 2018, que é o documento que hoje todos os professores têm que ter em vista na sua atividade didática nas escolas, né? E essa é uma parte da BNCC que fala da formação de leitores literários e de futuros formadores, né? É preciso considerar a cultura digital, agora já com o nome, né, os multiletramentos, os novos letramentos, entre outras denominações que procuram designar novas práticas sociais e de linguagem. Então, essas são as BNCC para o ensino médio, né? Então, vejam, análise contextualizada, mais fundamentada de produções artísticas e dos textos literários, com destaque para os clássicos, né, e outras formas de apropriação do texto literário, de produções cinematográficas e teatrais, e de outras manifestações artísticas. Vejam, remediações, paródias, estilizações, videominutos, fanfics, etc. Né? Então, é a partir daqui que a gente começa a nossa reflexão a respeito da intermedialidade e ensino, com consciência de que esse estudo ele precisa ser incorporado na formação dos futuros professores e nos currículos dos cursos de letras, uma vez que ele ocupa um papel importante nessa BNCC, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, tá bem? Então, eu vou bater mais uma vez aqui nessa tecla. Ambas, Ana Luísa e Nara, já falaram dessa abordagem da intermedialidade segundo Irene Raevski, né? A Nara nos colocou o guarda-chuva da intermedialidade, esse termo genérico, desculpem, para todos os fenômenos que, como indica o prefixo inter, de alguma coisa acontecem entre as mídias. Então, aqui então a gente está falando de configurações que têm a ver com cruzamento de fronteiras entre as mídias e, por isso, podem ser diferenciadas dos fenômenos intramediáticos, por exemplo, a citação de um filme dentro de um filme, né? E assim como dos fenômenos transmediáticos, por exemplo, o aparecimento de um certo motivo ou de uma estética ou de um discurso em uma variedade de mídias diferentes, né? Então, eu estou voltando que realmente esse conceito é extremamente importante para nós aqui no minicurso. E aí, indo mais adiante, sempre com Irina Raevski, o que a gente vai abordar hoje na nossa proposta de introdução do assunto para futuros, como introdução para futuros formadores, né, é o sentido mais restrito de transposição midiática, que é o caso que vamos estudar aqui hoje, adaptações cinematográficas
e onde a qualidade intermediática tem a ver com o modo de criação de um produto, isto é, com a transformação de um determinado produto de mídia, um texto, um filme, em outra mídia, né? Então, é por isso que é uma concepção de intermedialidade genética, porque está gerando, né, a partir de um texto ou um filme ou uma ópera, digamos, originais, entre aspas, como uma fonte de um novo produto de mídia que vai ser gerado a partir de um processo de transformação que é específico de cada mídia e obrigatoriamente intermediático. Tá bem, pessoal? Então, esse realmente é o que aqui vamos fazer. E aqui, já fazendo uma provocação, enfim, sugerindo alguma coisa, o que nós vamos mostrar aqui, então, é a transformação de um texto literário em um filme, né? Alguém tem alguma ideia de que texto literário pode ser esse, a partir dessas ilustrações aqui? Ocorre a alguém? Qual seria o texto literário? Eu diria mais, é um conto literário, que pertence justamente, de Lima disse Barba Azul e acertou perfeitamente, né? Eu não sei se todos estão familiarizados com esse conto clássico, né? Desse homem de barba azul e das suas esposas, né? Essa barba que aprisiona esposas, num conto que é extremamente conhecido. Nara, o próximo, por favor. O conto, então, é Barba Azul, de Charles Perrault, né? Que é um conto do século XVII, um conto clássico, né? E ele está numa coletânea muito conhecida que se chama Contos de Antigamente com Moralidades. E ali estão entre os contos mais conhecidos desde que a gente é criança, que nos contam, né? Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, Gata Borralheira, O Pequeno Polegar, Pele de Asno, né? Uma série de contos bastante conhecidos, né? Vocês sabem que muitas vezes os contos são extremamente usados não só até no ensino básico e fundamental, mas também para professores que vão trabalhar com ensino de língua estrangeira. São textos mais curtos, né? A gente sabe que o tempo é um problema para quem tem a prática das aulas de ensino fundamental e médio. Então, ele acaba se tornando um texto interessante em função disso, né? Eu adotei aqui uma tradução dos contos do Charles Perrault, uma tradução de primeira qualidade, feita por Mário Laranjeira, né? Então, é um livro publicado em 2009, é uma tradução primorosa, no meio de algumas traduções não tão primorosas, né? Então, a gente recomenda essa tradução. E o filme que a gente escolheu é um filme interessante. Ele é de um cineasta chamado Georges Méliès, e ele é um filme que data de 1901. Ou seja, a gente imagina, quem é mais familiarizado com o cinema, com a história do cinema, já de início a gente já sabe que se trata de um filme mudo, né? Na minha pesquisa, então, com a Ana Luísa, nós achamos que era interessante confrontar os estudantes com um texto
que a imagem diz tudo, como uma primeira aproximação do texto escrito com o texto cinematográfico, que é pura imagem. Tá certo, pessoal? Então, esse e ele tem uma outra característica importante, que é o fato de ser um curta-metragem, né? Então, assim, bom, como é que um texto do século XVII vai ser transformado para um texto do início do século XX, tempo da Belle Époque, de várias novidades tecnológicas, como o telefone, né, como o próprio cinema, né? Como é que vai se dar essa transposição? É extremamente instigante, eu tenho certeza que todo mundo fica imaginando como seria isso. Aí vamos para frente. Antes de entrar no assunto propriamente dito, aqui nós escolhemos algumas ilustrações do Barba Azul que pertencem a livros infantis, né? E só para a gente ter uma ideia, né, nesse tipo de transposição do conto para a imagem, vocês imaginam que todos esses personagens contam a mesma história. E como é diferente a visão que cada adaptador tem desse personagem, né? Difícil imaginar que eles são o mesmo, o olhar, a maneira, a barba são completamente diferentes, né? E aí a gente já começa a ter uma ideia da riqueza em que consiste um trabalho de adaptação, né? Porque são novas mídias que se apropriam de um texto para criar um outro texto que, tendo como fonte o conto literário do Perrault, do século XVII, eles são totalmente independentes, né? Hoje em dia, aquela ideia de fidelidade ao texto-fonte é um assunto completamente superado quando a gente trabalha com transposições. Tá bem? Muito bom. Então, antes de também chegar no nosso assunto, Barba Azul, de 1697, em diferentes mídias, porque eu gostaria de que vocês tivessem uma ideia do tanto que esse texto clássico está presente na nossa vida cotidiana, né? Sem que às vezes a gente tenha consciência disso. Este conto, não só este conto, como vários outros contos. Então a gente vai ver, Nara, aqui só para a gente ter uma ideia, né? Eu tenho aqui um Barba Azul, que é uma história em quadrinhos francesa. Essa coleção de quadrinhos, que é de dois autores muito conhecidos, aqui essa história em quadrinhos é de 2013, é uma série muito interessante. O nome da série é Na Origem dos Contos. Então, os quadrinhos, como no Brasil, são extremamente populares na França. Então, a gente vê aqui, pessoal, que tem uma série que se dedica exclusivamente a recriar, imaginar como foi a origem de vários contos conhecidos. Essa, no caso, aqui, então, vocês veem aqui um personagem com características bem próprias da história em quadrinhos, né? Vejo aqui embaixo, então ele é de 2013, de 2012, aqui um mangá, cujo nome é Barba Azul, e é maravilhoso ver aqui os dois personagens e ver que o personagem não tem a barba azul. Mas pode, como adaptação do Barba Azul sem Barba Azul, obviamente que é possível, né? Então, segundo a criação de cada autor.
Ah, muito bem. Esse, Ana Lúcia disse aqui, conheci o conto no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro best-seller no Brasil até hoje, né? E em que ela faz uma leitura feminista desse conto, né? Se presta. Aí a Lara também viu esse conto nas Mulheres que Correm como os Lobos, né? Depois eu vou contar para vocês umas pequenas mágoas que eu tenho com essa com essa leitura, não a leitura feminista em si, mas algumas coisas que ela fala sobre o conto e que não são realmente do conto, são leituras que são assim da narrativa, e claro que isso é o nosso interesse como professores de literatura, é que a narrativa seja realmente a narrativa do conto, mas isso a gente conversa depois. Eu tenho aqui também, vocês devem conhecer esses videogames, Fable Town, né, a Cidade das Fábulas, o Lobo Entre Nós, que mostra que o Barba Azul, sem Barba Azul, mas na pele de um executivo americano, um yuppie, né, que também é baseado no personagem do Charles Perrault. Aqui, a Noiva de Barba Azul é um jogo de RPG que ganhou o prêmio de melhor jogo de RPG de uma determinada premiação muito conhecida nos Estados Unidos. Então, eu tenho aqui, de novo, a Noiva do Barba Azul, que tem que usar chaves, fazer miséria na casa, aqui no caso, no castelo do Barba Azul, e vocês veem aqui uma pegada totalmente gótica, que é uma leitura que frequentemente se faz do Barba Azul nessa pegada, nessa perspectiva da literatura gótica. Tenho aqui também, aqui na verdade não é uma outra mídia, é um livro de contos, mas eu trouxe porque ela deve ser bastante conhecida de vocês, a Margaret Atwood, que é essa autora canadense, do Conto da Aya, do Aliás Grace, né? Que estão na Netflix, são extremamente comentados hoje, né? Ela faz vários contos e o que dá o título à coletânea é justamente O Ovo de Barba Azul. Tem a ver com uma adaptação do conto original do Perrault pelos irmãos Grimm, e tem a imagem do ovo. Eu gostaria muito de conversar sobre todos esses, mas a gente não vai ter tempo, então eu só queria despertar o interesse e a atenção de vocês. E, finalmente, um filme coreano, de 2017, esse é um cineasta bastante conhecido, que se chama Barba Azul, exatamente, aqui tem coreano, desculpem. Então, aqui o motivo é a besta existe dentro de nós todos, né? Então, vocês vejam a variedade de mídias que se apropriam desse conto do Charles Perrault. Continuamos, Nara. Aqui, na questão do cinema, que é a que nos interessa, eu fiz aqui só uma colagem para vocês verem essa riqueza, que vai desde os filmes mudos, né, até filmes que são provavelmente conhecidos de vocês, como esse Elizabeth Harvest, né, que tem uma referência muito forte ao conto de Barba Azul. Aqui eu tenho a esposa, uma esposa aqui passando maus bocados. Esse Ex Machina, que também é muito comentado em fanfic e tudo, que aí é uma androide que se torna a esposa, aprisionada, sem liberdade, né? É um filme com um ótimo elenco, um filme bastante interessante. E aí, anos 30, o filme coreano, uma adaptação alemã, uma adaptação francesa,
que dá nome à Esposa de Barba Azul, uma outra adaptação francesa. Eu tenho aqui Bye Bye Bluebird, que é um desenho animado, uma animação, e tenho até um filme do Charles Chaplin, que é o Monsieur Verdoux, que é um grande matador de mulheres, que também faz fortes referências ao Barba Azul do Charles Perrault. Então, vocês, nessa amostra enorme, né? Então, a gente foi procurar, podemos passar para o próximo, num trabalho que Ana Luísa e eu fizemos sobre justamente uma introdução para alunos licenciandos em letras da intermedialidade. Então, a gente tentou fazer... A gente fez uma proposição, então, de uma sequência didática, né, sobre a transposição midiática Barba Azul, de 1901. Então, eu vou descrever rapidamente, infelizmente, a gente não tem muito tempo, já estou desesperada, porque são 20 para 7. Essa sequência didática, ela pressupõe, então, uma pré-leitura de Barba Azul, que precede a leitura de Barba Azul. Vejam, essa etapa pré-leitura é extremamente importante fazer o que seria ideal nós fazermos aqui. Vocês conhecem adaptações de contos de fadas para minisséries, para filmes, né? A gente tentar saber a bagagem dos nossos aprendizes, dos nossos alunos, a experiência deles com contos de fadas em outras mídias. E vocês podem ter certeza que há muita coisa que eles podem dizer, extremamente ricas, né, a esse respeito. Então, nós vamos perguntar se eles já leram o conto em si. Muitas vezes a gente vai ver que nunca houve uma leitura do conto, do texto-fonte, né, que é esse mas eles têm, inevitavelmente, um horizonte de espera, eles têm expectativas em relação a essa leitura do conto tradicional, clássico, a partir da própria experiência deles de leitores e espectadores, né? Depois passamos a uma leitura do conto Barba Azul, né? Tentando discutir os aspectos estéticos, os aspectos até narratológicos, né? Vamos fazer um mergulho na leitura do conto. E, da mesma maneira, a gente vai fazer uma atividade de antes do Barba Azul, pré-visualização do Barba Azul, né? Porque nós vamos apresentar quem é Georges Méliès. Muitos alunos não estão familiarizados com o que é o cinema mudo, com essa época que coincide com a criação do cinema pelos irmãos Lumière, que são franceses, e esse Georges Méliès, que é um dos primeiros, um dos cineastas mais importantes, conhecido no mundo inteiro. Inclusive, tem uma escola em São Paulo de animação que se chama Georges Méliès, exatamente, porque este é realmente uma referência, esta é uma referência para todos os cinéfilos, né? Então, a gente vai propor atividades, e aí, até chegar na visualização do filme. Antes vai haver uma atividade de produção dos alunos de uma escaleta. Uma escaleta é um pré-roteiro, né? Em uma página, é assim que os roteiristas participam de concursos de roteiros. Em uma página, você tem que fazer
o básico de um roteiro que você criou, né? Aqui, uma vez que eles tenham lido o conto, uma vez que eles saibam que eles vão assistir um filme mudo e que dura 10 minutos, a gente, primeira coisa, vai pedir para eles próprios criarem esse pré-roteiro, essa escaleta, né? Então, lembrando que 10 minutos tem que ter uma condensação do conto, o que eu vou manter do conto, quais são as cenas mais importantes, qual é o clímax do conto, como é que eu vou trabalhar isso, que personagens eu vou manter. Então, eles já vão tentar, eles próprios, se apropriar do texto de Barba Azul para criar, então, um texto imagético cinematográfico, né? Depois disso, a gente vai fazer a visualização de Barba Azul propriamente dito, e aí vai ter uma longa discussão comparando a escaleta deles com o Barba Azul, quer dizer, como é que é o Barba Azul que eles imaginaram, como é que é o Barba Azul do Georges Méliès. Vamos fazer uma análise comparativa dos dados de ação, personagem, espaço e tempo, essas características narratológicas que vão nos ajudar, num primeiro momento, a fazer essa comparação, para depois poder chegar na discussão que nos interessa mais, né? Que é o processo de transposição do livro, do texto escrito, ao filme. Ressignificações, substituições, exclusões, acréscimo, né? Realmente criação de novos sentidos que são explicados pela natureza da nova mídia, que é o cinema mudo, pelas limitações, nesse caso, que são muito divertidas, as limitações técnicas dos primeiros tempos do cinema mudo, pelo contexto histórico e social e cultural também da época para a qual o filme está sendo criado, o espectador do início do século XX, quer dizer, ele é levado em conta, né? Isso é bastante interessante. Adaptações de livros feitos em épocas diferentes, elas levam em consideração tudo isso, né? O novo espectador é uma nova roupagem, é uma nova leitura, e uma coisa extremamente importante, que é também a expressão da criatividade, do interesse individual daquele cineasta. Ou seja, é uma discussão bastante rica que a gente vai fazer, e eu escolhi, Nara, pode passar, por favor. Aqui eu escolhi para vocês, naquela atividade pré-visualização, eu escolhi para vocês a apresentação de Georges Méliès, bem rápida, que nós vamos fazer aqui para termos tempo para chegar ao fim. Esse cineasta de mais de 500 filmes entre 1896, que é o ano seguinte à invenção do cinema, entre 1896 e 1913, né? E esse cineasta, que é essa pessoa que está aqui no set de filmagem do Barba Azul, que criou um filme que se chama A Viagem à Lua, e eu imagino que vocês alguma vez na vida já viram essa imagem, porque ela está presente. Eu vi esses dias uma capa de celular com essa imagem aqui da Viagem à Lua. Ela é um ícone, realmente, dessa criação, que é praticamente esse Georges Méliès, é um precursor de filmes de ficção científica. Então, esse é o Foguete, do Méliès, é interessantíssimo, eu indico a vocês, sugiro, está tudo disponível no YouTube, todos os filmes dele estão disponíveis no YouTube, e são extremamente interessantes,
para a gente ver como, então, esse cineasta experimenta, usa novas técnicas, efeitos especiais, explosões, e faz aquilo que durante muito tempo foi importante no cinema, que são os storyboards, que hoje já são menos usados em função da computação, mas ainda você tem cineastas como Steven Spielberg, que ainda trabalha com storyboards, que é o quê? Cada plano que vai ser filmado, cada tomada, é precedido pela criação de desenhos, né? Então, o Méliès é a primeira pessoa que faz esses desenhos antes de filmar, né? E ele é genial, porque, por exemplo, isso aqui é um estúdio cinematográfico, também é uma das primeiras pessoas, um dos pioneiros nessa concepção de um lugar para ter sets de filmagem, ter oficinas de cenários, enfim, um lugar exclusivo para esse, não ao ar livre, como era a maior parte dos filmes dos irmãos Lumière, né, esses criadores dos primeiros curtíssimas metragens, que não dispunham de um espaço desse sentido, né? Então, vamos para o próximo. E aí, uma das coisas bacanas que se pode fazer também, esse é um filme muito usado nas escolas, o filme se chama Hugo Cabret. Ele, na verdade, não sei se vocês já ouviram falar, é um filme muito premiado, teve 7 Oscars de melhor, principalmente Oscars técnicos, como fotografia, né, cinematografia, e ele é também, vocês vejam a importância que tem as transposições, a origem dele é um livro de Brian Selznick, que é um livro que é uma verdadeira, tão lindo esse filme, realmente, Isabel Cristina, é um livro maravilhoso, porque esse livro tem essas ilustrações. Elas são a carvão daquela técnica, né? E ele vai contar a história como se fosse um storyboard que o grande cineasta maravilhoso faz pela primeira vez um filme que não é proibido para 18 anos, mas é um filme que expressa todo o amor do Martin Scorsese e a sua militância para a conservação dos filmes antigos e tudo. Ele vai transformar no Hugo Cabret, né? A invenção de Hugo Cabret, e aqui a gente tem a transformação das ilustrações do Brian Selznick pelo Martin Scorsese no seu filme A Invenção de Hugo Cabret, que é um filme de 2012, aqui está 2011, mas no Brasil apareceu em 2012, e o texto, então, desse livro foi traduzido pelo genial linguista que nós todos conhecemos, pelo Marcos Banho, que não só um grande linguista, mas também é um autor literário maravilhoso e um grande tradutor, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode apresentar, dividir em turmas, enfim, a nossa intenção aqui é sensibilizar os alunos para a importância dessas transposições no nosso mundo, né? Elas estão presentes a todo momento no nosso panorama cultural. E aí, indo para frente, bom, não vamos poder ver isso em detalhe, mas aqui o resultado dessas discussões e que passam pela visualização do filme, que eu vou
perguntar se eu posso mostrar para vocês, porque o filme tem 10 minutos, né? E o nosso objetivo aqui é, então, fazer justamente esse quadro, né, daqueles itens que a gente falou que são importantes quando a gente analisa uma transposição, né? Coisas, por exemplo, que, no caso do cinema mudo, tem um forte caráter teatral. Por quê? Porque no cinema mudo, a câmera cinematográfica é fixa, né? Então, não tem traveling, não tem ângulos diferentes, né? Então, por vezes lembra o teatro, e aqui a condensação de sequências, né? O tom cômico de determinadas passagens, um incremento no caráter maravilhoso do conto, sequências criadas pelo cineasta que não existem, né? No conto fonte. Tá, gente? Mas, então, o próximo slide, justamente, é o filme. E, Ana Luísa, dá para a gente mostrar o filme? Acho que a gente poderia, talvez, mostrar um pedacinho. Um pedacinho, tá ótimo. Porque assim a gente também abriu um espaço para Para perguntas. perguntas, né? Isso. Nara, então, a Nara já está botando o filme, por favor. Estou abrindo aqui, 1 minuto. Obrigada, Nara. Pessoal, foi muito rápido essa história toda? Deu para acompanhar? Me digam. Maristela perfeita, como sempre. Fique tranquilo, pois você estava muito francesa. Jura? Depois várias anota vezes para me você dizer. estava pensando se você ia falar em francês ou português. Né? Isso não é legal. É muito legal, a sua cabeça funciona nas duas línguas. Gente, então vamos ver. Aqui, mudo, mudo, tá? Essa é uma cópia do YouTube. Várias têm música, mas não é para a gente pensar em música. Nara, você pode avançar um pouquinho, só para a gente tentar ver aqui mais um pouquinho.
isso é a cozinha. Mais um pouquinho, eu queria que vocês vissem a cena quando a noiva, a esposa do Barba Azul, exatamente aí, vamos ver. Quando ela encontra as ex-mulheres mortas, que é o clímax, né, da narrativa. Ela tem uma chave que ela foi proibida de usar, o marido viajou, o Barba Azul, né, mas ela não obedeceu, a tentação foi maior, e ela... Olha que, gente, a fumaça em 1910, né? E aí você entra no quarto proibido, né? E ela não enxerga, porque está tudo escuro, e ela vai abrir. Olhem que coisa fortíssima e impressionante para 1910 e também para um conto infantil, né? E aí, obviamente, que esse diabrete não existe no Charles Perrault, né? Mas ele aqui está numa coisa um pouco cristã. Essa é a chave proibida. Vejam que não tem close-up na chave. Então, o que o Méliès faz? Ele faz uma chave enorme para ressaltar a importância dessa chave que foi a perdição de tudo, né? Então, a chave cai no chão, se mancha de sangue, e aí o Barba Azul vai descobrir fatalmente que ela violou as ordens e entrou no quarto proibido. Acho que a gente pode terminar por aqui, para dar um pouquinho mais de... essa sequência também, só aproveitando essa última aqui, da Madame Barba Azul dormindo, isso é uma criação também do Georges Méliès, que ele bota na narrativa uma cena de pesadelo, né? Que não existe no Charles Perrault e é extremamente interessante. Então, eu queria que vocês me perguntassem coisas e... Sim, vamos abrir para as perguntas agora. E Maristela, sua apresentação, como sempre, foi incrível, parabéns. E é um prazer muito grande poder trabalhar junto com você, né, nesse trabalho do Barba Azul, que você começou no pós-doutorado, que vem desenvolvendo. É um conto que tem muita coisa para a gente trabalhar, né? A gente fica até pensando o que mais vai surgir, que a gente vai vendo, e como que a gente vai fazer para dar conta de tanta coisa. Maravilhoso. Verdade. E agora a gente, para quem quiser falar, pensando também um pouco nessa ampliação que a Maristela mostra para a gente, das adaptações que são entendidas de outro modo no campo da intermedialidade. A Nara quer falar? Fala, Nara. É que eu ia comentar que a Maristela falou sobre a opinião dela daquele livro, Mulheres que Correm com os Lobos, que se ia falar no final. Ah, sim. Eu até gostaria, não está aqui perto o livro, mas, assim, Nara, são detalhes, assim, realmente da narrativa, né? Que se você der uma lidinha no conto e ver como é que ela relata o conto, tem vários detalhes que faltam ali, né? Então, é purismo chatice meu, porque assim, eu gosto de ver tudo modificado por uma visão nova, mas quando é para falar no conto, é para falar no conto, né? Mas ela faz, gente, um trabalho muito interessante desse ponto de vista feminista, e outras, trabalhei também, estou trabalhando, na verdade, com a Ana Luísa, com um conto que é uma adaptação para livro infantil, é uma adaptação gótica também, que tem uma perspectiva totalmente feminista, porque se presta muito, né, gente, as interpretações, e no caso da Estés, né? É isso que ela fala, né? São essas mulheres, porque assim, vocês viram, apesar da rapidez, né? Então, esse homem é um homem estranho, tem barba azul,
e está procurando uma pretendente, e alguém ela se propõe, ele pede à mãe vizinha a mão da moça, e tem um problema que todas as noivas anteriores não se sabe o paradeiro. É bem interessante. Como é que uma mãe vai deixar a filha casar com essa pessoa? Mas ele é rico, ele é atraente, né? Tem todas essas coisas, e isso aí muitas vezes essa imagem de um casamento de mulheres que se casavam e até hoje se casam, lamentavelmente, sem conhecer o marido, e que descobrem o marido, né? E são presas e são limitadas e tudo. Então, ela faz um desenvolvimento bem interessante, isso como uma grande metáfora, né? Dessa condição feminina mesmo. E é uma temática recorrente isso de você casar com um homem e abrir o armário e tá cheio de corpos, fantasmas. Exato. Esses filmes, né, Elizabeth Harvest, é tudo isso. Então, essa temática é exatamente isso, Nara, o quarto proibido, né? Como tem coisa. A Jane Eyre, né, que é um romance inglês, né, é exatamente a mesma coisa, são segredos. Rebeca, a mulher inesquecível, tem ali um quarto que não se pode entrar, e o que é bárbaro, e o que é bárbaro nesse conto é que a mulher não respeita a interdição do marido, a proibição, ela entra no quarto, vai ser morta pelo marido, como todas as outras, né, degolada, né, vocês viram ali o machadinho, né, e o que acontece? Ela é salva, e o Barba Azul é morto, ou seja, a moral dessa história é muito interessante, porque a curiosidade é um pecado que a gente tem que evitar. Não, o conto, de alguma maneira, incentiva a mulher a satisfazer a sua curiosidade. Então, assim, é um conto que, numa leitura mais... porque, como eu disse, os contos têm moralidades, né? No fim, aquele tipo de coisa que tem nas fábulas, né? A moralidade do Perrault é totalmente irônica, né? Porque agora você falando, a gente conversando sobre isso, eu já fiquei até pensando naqueles filmes onde é a mulher que tem esse quarto. Tipo, Também Garota já tem. Exemplar, é a garota da Casa do Trem. Tem Isso. vários filmes também que é essa pegada de ter um quarto secreto onde o marido não sabe. Esse quarto secreto é muito caro à psicanálise, né, gente? Todos nós temos um compartimento secreto, né? E que a gente esconde e tal, e o objetivo de desvendar isso é uma dos grandes desafios, né? De uma análise, de uma coisa assim. Tem uma pergunta que fizeram sobre, pensando nessa questão da intermedialidade e ensino, tem alguma indicação de artigo? Tanto eu Sim. quanto de outros pesquisadores, além de artista visual, sou profissional da educação e me interessei pela articulação. Olha, tem sim, inclusive um deles, como vocês vão receber o link com o PowerPoint, eu até posso botar aqui. Se quiser me mandar, eu encaminho para eles. Ótimo, que Mais aí nem fácil. precisa fazer isso. Na verdade, é uma revista que se chama Letras e Letras, que é uma excelente revista da Federal de Uberlândia, e a Ana Luísa me indicou, porque, inclusive, a Ana Luísa tem um artigo nessa revista, né? Então, eu vou mandar direitinho o link pela Nara, e esse número da Letras e Letras é dedicado exclusivamente à intermedialidade e educação. Tá? Então, eu vou passar para a Nara, ela vai mandar para vocês por e-mail, e tem, inclusive, está no índice dessa minha apresentação aí, esse número da Letras e Letras da Universidade Federal de
Uberlândia. E, assim, gente, isso é uma coisa, assim, é bastante sério, porque eu tenho um documento que é a diretriz do que o professor tem que fazer e, muitas vezes, isso não é contemplado pela licenciatura, né? Isso é uma coisa extremamente que merece muita atenção, né? Então, também posso mandar, tem alguns programas do Estado de São Paulo que até... Maristela, tem o seu artigo também, né? Que você escreveu. O meu artigo que... Exatamente sobre o que você falou hoje. Isso, que eu citei até no PowerPoint, né? Que é esse que a gente... de onde saiu essa sequência didática, né? As suas referências eu pego do seu PowerPoint e mando no corpo do e-mail para eles. Tá ótimo, tá ótimo. E aí vocês veem, assim, por exemplo, o Estado de São Paulo, que claro que tem muita coisa para fazer, mas está à frente. Eles chegaram a mandar para as escolas filmes, né? O Hugo Cabret foi um deles, porque realmente é um filme bem interessante para jovens e tudo, e filmes com material para estudar, então as escolas podiam se inscrever, podiam pedir, né? Então, vale a pena dar uma olhada no Google e, assim, justamente esse grupo de pesquisa da Ana Luísa tem muita coisa nesse sentido, da produção dela própria e dos orientandos, né? A Ana Luísa foi uma das precursoras nessa coisa assim, de trabalhar, de propor realmente uma atividade em sala de aula. Vocês já viram que a teoria é muito forte nessa questão da intermedialidade, ela é complexa e tudo, então torna-se bastante interessante ver a aplicação disso na prática, né? Então, é um lado que a Ana Luísa, além de ter esse trabalho com a teoria, e nesse último livro dela, que também acho que é super importante vocês darem uma olhada, porque é realmente uma visão geral que se tem da intermedialidade, que assim, é um ótimo ponto de partida para qualquer coisa que você vai fazer, né, nessa área, que é uma área, eu repito, e não só porque é um documento oficial e a gente tem que obedecer, é porque, gente, vamos pensar uma coisa, eu tenho muita... Detesto quando dizem que os alunos não leem. Não é verdade, os alunos leem, né? Só que os alunos de hoje, os jovens de hoje, leem coisas diferentes e maneiras diferentes. E não é que a gente quer substituir a leitura literária do texto clássico. Você vê que é um texto importante, porque ele é referência para muitas coisas, para a gente, como compreensão do mundo, muitas coisas estão nos textos clássicos. O que a gente pode fazer usando esses produtos de mídia? É criar curiosidade que faça o aluno procurar o texto clássico, porque eles vão ver como o texto clássico é imensamente rico para justamente dele derivar tudo isso que a gente mostrou, né? Então, não adianta eu ser purista, não, tem que ler o texto literário. Romances que são compridos, é uma realidade, né? O curso de letras que eu e a Ana Luísa fizemos é diferente do curso de letras de hoje, gente. Não tem como não admitir isso, entendem? A entrada no texto literário, ela tem que ser diferente, porque os alunos, eu acompanhei estágio o ano passado dos alunos de letras que deram aula de literatura, e é impressionante, os alunos leem sim, eles só não estão acostumados a ler textos literários, eles leem muitas outras coisas, e eu digo mais, eles escrevem muito, né?
nas escolas públicas. E cabe a gente explorar esse gosto que eles têm por escrever e por ler, enriquecendo a biblioteca de cada um, né? A bagagem cultural de cada um, abrindo essa coisa da literatura, que nessa idade é uma das coisas que são mais interessantes, não só em termos de formação, mas em termos de experiência de vida, né? É a gente se encontrar no texto, né? E nos textos, se relacionar com os textos, eles frequentemente têm caráter universal, quer dizer, esse problema da mulher, ele existe em 2022 ainda, né? É uma coisa impressionante. Maricela, tem mais uma pergunta. Uhum. Que perguntaram, professora... Nara, só te interromper um minutinho. Então, essa última pergunta, tá? Porque a gente já passou do tempo e já tem gente saindo. Então, vamos encerrar depois dessa pergunta, tá? Tá bem. Tá bom. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, muito esclarecedora. Professora Maristela, você fez um recorte sobre a recorrência dos estudos das intermedialidades nos documentos oficiais que norteiam o ensino de língua portuguesa na educação básica e ensino médio. E no ensino superior, qual o ponto de partida para esses estudos? Pois é, o ponto de partida é o seguinte, tem um documento também para cada curso, né? Por exemplo, o curso de letras é assim, o licenciado em letras deve saber, deve dominar tal coisa assim, assim. Então, um pouco na linha daquilo que a gente viu, né, no PowerPoint. Isso é muito antigo, o que tem no documento específico do curso de letras, e isso não está contemplado, fala em outras linguagens, como a gente viu ali, linguagem verbal, audiovisual, né? Enfim, mas muito atrás do que a BNCC preconiza, né? Então, isso é uma coisa que a gente, como professora de letras, a gente se incomoda. Por exemplo, no meu curso, eu sou a única pessoa que trabalha com intermedialidade, e é um curso que tem licenciaturas de português, francês, espanhol e alemão, e não tem nem na linguística, nem na literatura. Existem professores que trabalham de uma maneira assim separada nisso, mas não existe realmente, existe um descompasso entre a BNCC e o que a gente precisa atualizar nessas atribuições que a gente tem que ter como professor de letras. Então, sinto te dizer que no curso superior isso não está. A gente vê, isso é importante também, a Ana Luísa pode falar disso melhor que eu, que nesse grupo de intermedialidade a gente já vê universidades que têm a intermedialidade no currículo, né? Mas são iniciativas das universidades em colocar isso no currículo, que elas estão mais de acordo com o que está sendo preciso que o professor, que o futuro formador estude para cumprir esse papel. Muito obrigada, professora Maristela, muito obrigada a todos que estão presentes aqui hoje, participaram com a gente, fizeram perguntas também e comentários, e na semana que vem, então, esperamos vocês para o encontro da intermedialidade de cinema com a Melissa, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, pessoal, e se quiserem alguma coisa, mandem por e-mail para a Nara, tá bem?